Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos iniciar o nosso devocional. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por tua bondade, misericórdia e fidelidade. Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor e pelo teu favor, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor nos tem permitido ter e viver e fazer. Porque tudo que somos, temos e fazemos é para a honra e glória do teu nome, Jesus. Graças te damos, Senhor, por teu amor e favor. Pai, abençoa o nosso devocional. Ministra em nós, nos capacita, nos fortalece e nos direciona. Fala conosco conforme apraz o teu querer e a tua vontade, Senhor. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus é que nós existimos. E aqui, Senhor, nós estamos diante de sua presença. Que os nossos corações estejam alinhados ao teu, que venhamos ter a mente de Cristo e venhamos a aprender mais de ti nesta noite. E durante todo o dia o Senhor venha encontrar espaço e livre acesso em nós para ministrar em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Vamos começar o nosso devocional? Quero começar perguntando para você o que você tem gerado, o que você tem feito de bom. Na carta aos Gálatas, Paulo nos lembra da lei da semeadura e da colheita, que é aquilo, tudo que você plantar, tu vai colher. O que você anda falando? O que você anda fazendo? Que você vai colher. Então, Paulo nos lembra da lei da semeadura e da colheita, que é uma verdade espiritual e natural. Tudo o que fazemos gera um resultado. Muitas vezes nos esquecemos que nossos pensamentos, atitudes e escolhas geram consequências que impactam nossa vida e a daqueles ao nosso redor também. O convite é para avaliarmos o que estamos semeando, se é na carne, buscando prazer imediato e vazio, ou no espírito, produzindo frutos eternos e abundantes. O que você tem semeado? Cada ação, palavra e pensamento que cultivamos é uma semente lançada em nossa vida. Se semeamos egoísmo, desconfiança ou murmuração, reclamação, falando mal da vida dos outros, a colheita será amarga. Porém, se investimos em amor, fé, bondade e esperança, nossa vida começa a florescer com frutos que edificam e fortalecem. Pense, o que tem ocupado seu coração ultimamente? O que tem gerado seus dias? A importância da perseverança na semeadura. Nem sempre vemos imediatamente os frutos do que plantamos. Muitas vezes a colheita demora e o desânimo pode querer nos parar. Paulo nos encoraja a não nos cansarmos de fazer o bem, pois há uma recompensa certa no tempo de Deus, não no nosso. Perseverar na fé, na oração, no amor e na justiça é confiar que Deus está trabalhando mesmo quando não enxergamos. Semear no Espírito, o caminho para a vida plena. Semeando no Espírito significa buscar diariamente a direção de Deus, permitindo que Ele molde nosso caráter e atitudes. É deixar que o fruto do amor, a alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade tome conta da nossa vida. Esse tipo de semeadura gera vida eterna e transformação verdadeira.
aquela que quando outros olham para nós e veem logo de cara, você está diferente. O que aconteceu? Você está diferente, parece que tem uma coisa assim, diferente em você. Pois é o Espírito Santo de Deus. A colheita que influencia gerações. O que geramos não afeta somente a nós, mas também quem está à nossa volta. Família, amigos, igreja, comunidade, vizinhos. Semeie hoje valores e atitudes que possam inspirar e abençoar outros, deixando um legado de fé e esperança. Sua colheita pode ser fonte de transformação na vida de muitas pessoas. Aplicação prática. Faça um exame sincero, Para aí para se analisar. Pensa, olha para você mesmo. O que você tem gerado em sua vida? E o que as suas ações têm gerado nas suas relações, sejam com vizinhos, seja com a família. Escolha semear atitudes que refletem o Espírito de Deus, como perdão, gentileza, paciência, amor, cuidado. Persevere nas pequenas ações do bem, mesmo que pareçam insignificantes, pois elas têm poder. Tem, sim. Ore, pedindo que Deus revele áreas que precisam de mudança, para que sua semeadura seja abençoada. Tá? Um conselho: não desanime diante das dificuldades ou da demora em ver os resultados. Não desanime quando você perceber que você tropeçou, que você deu uma deslizada ali. Se você percebeu, primeiro foi porque o Espírito Santo de Deus permitiu que você percebesse. Sabe, quando a gente erra e não percebe, então significa que o Espírito Santo ainda está trabalhando em nós. Mas quando a gente erra e percebemos que cometemos um erro, a gente logo pensa: Senhor, me perdoa. E quando o Senhor nos mostra e nós entendemos: Senhor, muito obrigada, me perdoa, a gente fica constrangido, fica com vergonha, a gente fica com medo de entristecer e desagradar a Deus Pai. Mas não fique. Sabe por quê? Porque isso é muito bom, significa que o Espírito Santo de Deus já está ministrando em ti, que Ele tem espaço em você. Ele está encontrando espaço em você para ministrar na sua vida, te mostrando: olha, você errou ali. Não fique triste, pelo contrário, agradeça. Diga: muito obrigada, Senhor, porque eu errei, sei que Tu me perdoas. Quando morrestes ali naquela cruz por amor à minha vida, Tu já perdoaste os meus pecados, já levou sobre si as minhas transgressões. E agora Tu tens espaço em minha vida para me ensinar, para me mostrar a direção certa. Então, se alegre, fique muito alegre, porque a Bíblia diz: se alegre quando Deus te corrigir. Sim, por quê? Porque significa que Deus se importa muito com você. Sabe, quando a gente erra, fica assim, com o coração pesado, a gente fala umas coisas, ou faz umas coisas, que a gente fica: eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter falado aquilo. Sabe quem é que faz isso? Isso é o Espírito Santo de Deus falando com você: olha, isso não é bom, isso é feio, isso é pecado, não faz mais isso não, isso não é agradável para Deus não. E você vai começando a não querer fazer mais isso. Glória a Deus, é o Espírito Santo de Deus encontrando espaço em você, tá tirando as raízes podres, tá mostrando para você que ainda tem vida aí, e tá te enchendo com o rio de águas vivas do Senhor. Está fazendo fluir em ti. Então não desanime diante das dificuldades ou da demora em ver os resultados. A colheita certa vem,
para quem não abandona a boa semente. Tem que insistir, insistir, insistir. Confie no tempo de Deus, porque tudo funciona no tempo de Deus. Quando a gente recebe uma bênção do Senhor, significa que o nosso tempo se alinhou ao tempo de Deus. Por quê? Porque nós não recebemos nada de Deus se o nosso tempo não estiver alinhado com Deus. E quando recebemos, e não vai ser bom para nós, porque nós não conhecemos o futuro. Nós não conhecemos o futuro. Deus tira. Deus suspende. Deus não permite. Não sabemos o futuro, não sabemos o amanhã. Então nós temos que, em todo tempo, a nossa bússola é Deus e confiar no tempo dele. Por isso que eu oro aqui falando com Deus, para que Ele alinhe o nosso coração ao dele, para que no tempo dele, os planos dele se realizem em nossa vida e venha coincidir o nosso tempo com o dele. Amém? Então confie no tempo de Deus e continue produzindo frutos, frutos que glorifiquem o nome do Senhor, o nome dele. Aqui nós podemos fazer essa oração depois, porque quero mostrar algo importante para vocês. Tanto quanto os frutos que nós produzimos e o que nós estamos gerando pode impactar na vida de outras pessoas. Veja como isso pode acontecer. Veja, Davi andou com assassinos, pessoas erradas. Ele andou com assassinos, endividados e problemáticos, com todo tipo de gente Davi andou. Mas ele não se tornou um deles. Viu como é importante que nós venhamos preservar dentro de nós a palavra de Deus e o que nós estamos gerando através de nossas vidas, o caráter de Cristo precisa estar entranhado em nós. Porque assim podemos andar com quem quer que seja, mas nós não seremos como aquelas pessoas. Nós seremos como Cristo nos ordenou a ser, luz e sal neste mundo, para que através de nossas vidas, outras vidas venham ser ministradas e alcançadas através de nós. Amém? Então, Davi andou com assassinos, com gente endividada e tudo quanto é tipo de problemático, mas ele não se tornou um deles. Caleb, que foi junto com Josué para a terra, junto com outros espiões, ele andou com espias medrosos e incrédulos, pessoas que não acreditavam que Deus daria aquela terra, aquela bonança toda para eles, porque eles chegaram lá na terra e viram um monte de gente grande, maior do que eles, tudo forte, as coisas eram tudo grande. Vocês conhecem uma cidade que acho que está em São Paulo, não tenho certeza, mas eu acredito que é Itu, onde tudo é muito grande lá. Então, Itu é uma cidade onde tudo é muito grande. Então vocês podem imaginar que onde eles foram, que é a terra de Israel hoje, lá era tudo muito grande. O povo era muito grande. Então eles tinham que conquistar aquela terra. Naquela época era lutando, era matando aquele povo lá que eles iriam conquistar aquela terra, arrancando aquele povo de lá. Mas muitos ficaram com medo. Olharam aquele povo lá, a gente não vai conseguir não, eu perdo para te quitar. Vou embora, corre, senão ele vai me pegar. Mas Caleb e Josué disseram: se Deus nos prometeu, e Deus disse que vai conosco, nós vamos vencer. Foram os únicos. Então Caleb andou com espias medrosos e incrédulos e não se tornou um deles. Com quem você está andando? Você não pode se tornar igual a esta pessoa. Não pode. Você tem que ser diferente. Você, como a minha mãe sempre disse, né, mãe? Quando eu era criança. Ah,
por que eu não posso ir? Porque você não é como eles. Ah, mas eu queria ir. Mas você não é como eles. Está escrito na Bíblia. Sabia disso? Pois é, você não é igual a eles. Então não se torne igual a eles. Você está perto de uma pessoa que vive reclamando o dia inteiro. Só reclama. Da boca dessa pessoa só vive reclamação. Ah, porque nada tá bom, nada presta, nada funciona, tá tudo quebrado, só reclama. Mas por causa disso você vai se tornar uma pessoa como essa? Não. Essa pessoa que vive reclamando precisa olhar para você e ver que você é diferente, e essa pessoa precisa querer ser como você. Entendeu? Pois é. Eu não sei vocês, mas eu já. Isso aconteceu muito quando eu era criança. E na minha adolescência eu olhava para uma pessoa bonita, culta, sabia andar, sabia falar, sabia como se comportar, cruzava as pernas, andava bonito, não andava rebolando, a banda balançando para um lado e para o outro, andava bonito, andava de salto alto. Eu olhava assim e falei, eu queria fazer isso, queria ser assim, queria aprender isso. Sabe? É isso que nós precisamos fazer. E é isso que Deus quer que seja feito através de nossas vidas. Nós precisamos estar nos ambientes e ser o que Deus quiser que sejamos. As pessoas olharem para nós e ver o brilho de Cristo. E elas desejarem a presença do Senhor. Daniel andou com inimigos de Deus e do seu povo e não se tornou um deles. Moisés andou com um povo murmurador, reclamação, aquela pessoa que só vive reclamando, que nada tá bom, tá tudo ruim. Povo difícil, povo que não sabe se comportar, um povo que não sabe como falar, um povo que não sabe como agradecer a Deus. Não seja assim. Não se torne um desses. Seja diferente. Porque Moisés andou com um povo assim, mas ele não se tornou um deles. Diga-me, com quem andas e eu direi quem você pode se tornar. Em um relacionamento, ou somos nós aqueles que influenciam a mudança dos outros ou dos que são influenciados. Quem é que você está sendo? Você está influenciando na vida dos outros na tua frente, ou os outros é que estão te influenciando a ser uma pessoa ruim, a fazer tudo errado? Você está influenciando outras pessoas a fazerem o bem, a fazerem o certo, a gerar boas sementes, a plantar boas sementes, a falar bênçãos, a fazer bem na vida dos outros? Ou você está sendo aquela pessoa que está sendo influenciada pelos outros, pelo ambiente que está ao seu redor? A minha mãe, ou era meu pai, não tenho certeza, ou era minha avó, mas um deles, eu cresci aprendendo isso. Quando um não quer, dois não briga. Entendeu? Quando um não quer, dois não briga. Se você não tá afim de brigar, mas você percebe que a outra pessoa tá lá, é tititi, 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 o que você vai fazer? Você vai dar boca para elas? Não, vira as costas e sai. Ah, mas eu vou deixar a pessoa falando sozinha. Vou, deixo a pessoa falando sozinha. Quer brigar? Brigue sozinho. Vá pro espelho, se olha no espelho e veja as caras feias que tu vai fazer. Entendeu? Um cristão maduro se esforça para desenvolver seu poder de influência. O que significa isso? É aonde a planta dos seus pés pisar, será terra santa. E você tem obrigação de levar a presença de Deus com você e exercê-la. Como? Refletindo o amor de Cristo através de suas ações, de suas palavras. Ontem, eu e minha mãe fomos no UPA, eu fui levá-la
A glicose dela deu um pouquinho alta, mas graças a Deus baixou logo, glória a Deus. Mas enquanto estávamos lá na sala de medicação, um rapaz, a minha mãe com 80 anos, com a pressão 12/8, o rapaz jovem, eu não sei nem quantos anos ele tinha, mas um rapaz jovem, a pressão dele estava dando 24. Aí a médica, a moça que ministrou a medicação nele, perguntou para ele se ele queria ir para casa ou se ele queria aguardar ali. E eu olhei para ele, assim, ele olhou assim, eu falei assim, eu, sinceramente, fosse você, ficava aí. Fui, senta ali fora, fiquei um pouquinho, para você se acalmar. E então, ele ficou lá, e eu senti no meu coração, ora por ele, fala de Deus para ele, fala que o Senhor ama ele, está cuidando de tudo, que vai dar tudo certo, faz isso. Então eu fui lá, eu falei, olha, Jesus está cuidando de você, fica calmo, vai dar tudo certo, tá? Jesus te ama, Deus te ama, já deu tudo certo, fica calmo. E percebi que ele estava muito nervoso, aflito. Então eu fui lá de volta e botei a mão no ombro dele e comecei a orar por ele. Comecei a cantar, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, te conceda a graça e te dê paz. Quando eu e minha mãe estávamos saindo da sala de medicação para esperar o efeito da primeira injeção que ela tomou, uma criança estava gritando tanto. Eu estendi a mão para aquela criança e falei, que o Senhor te abençoe, que o Senhor restaure a saúde dessa criança. Nós precisamos ser sal nessa terra. Nós precisamos influenciar os outros e não sermos influenciados pelos outros. E temos que influenciar bem, certo. Melhor do que você se perder andando com as pessoas erradas é você se desenvolver a ponto de se tornar a pessoa certa na vida dessas pessoas e de quem quer que esteja ao seu redor. Sabe aquela pessoa que você olha assim, você sente uma paz quando você vê ela e você quer ficar perto dela e você quer conversar com ela e você quer entendê-la, quer conhecê-la? Já passou por isso? Eu já. Pessoas que te causam paz, tranquilidade. Você já foi aquela pessoa que, nossa, você já recebeu algum comentário assim na sua vida? Para pensar, nossa, eu queria ser como você, eu queria fazer como você. Eu já dei esse tipo de comentário, eu já fiz esse tipo de comentário para outras pessoas. Mas eu também já recebi. E eu me assustei. E eu me assustei porque eu olhei para mim mesmo e falei, Senhor, quem eu sou? O que é que eu estou fazendo? Olha a responsabilidade. Aí eu pergunto para você, quem é que você está sendo na vida de outras pessoas, na sua família? O que você está gerando? O que você está plantando? Você é uma pessoa que todos querem ficar perto de você, ou você quer uma pessoa que todos querem fugir de você, que ninguém suporta ficar perto de você? Quem você está sendo na vida da sua família? Quem você quer ser na vida da sua família e na vida dos outros que estão ao seu redor? Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23, fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios salvar alguns. Você precisa fazer de tudo que estiver ao seu alcance, para todos e por todos os meios, para que alguns que estão à sua volta venham ser salvos
para Cristo, através da sua vida, através das suas atitudes, através das suas palavras, através do seu comportamento. O que você está fazendo? Quem você está sendo? O que você está gerando? O que você está falando? Todos estão olhando para você. Todos veem você. Pois é, nós somos uma vitrine. Temos que ser a vitrine de Cristo, a vitrine certa. Ou você se perde por causa desses, e aí acaba se tornando um deles, sendo como eles, fazendo como eles, falando como eles, ou eles se salvam por sua causa, ao olharem para você e verem o brilho de Cristo e quererem também ter o mesmo. O que você escolhe? No fundo, o problema não é com quem você anda. Porque Davi andou com muita gente ruim, mas não se tornou um deles. O problema é com quem você mas quem você ainda é. Eu vou contar aqui um exemplo particular. Meu marido, quando criança, ele cresceu na rua. Ele ia pra rua de manhã e só voltava pra casa pra comer. E eu acho que era de noite, né, meu amor? De noite. Com aquele cordão. Aqueles cordões no pescoço. Cordões de... Você sabe do que, né, mãe? Aqueles cordões pretos. De sujeira. O pé mais preto que tudo. Mas aí corria pro quintal, ele me contando que corria pro quintal, lavava o pé. E a avó, a mãe mandava, vai tomar banho, menino. Não, eu tô limpo. Pois é. Mas assim, ele me disse, quando eu o conheci, que vários amiguinhos dele, da infância, com quem ele cresceu, infelizmente tomaram um rumo errado na vida. Escolheram o outro lado, o rumo errado da vida. E ali ele cresceu, ele não deixou de falar com essas pessoas. Ele cresceu com esses garotos, ele continuou andando com muitos deles. E o que é o andar? Era soltar pipa, era jogar bola de gude, era fazer, como ele fala, cafifa. Eu já falei para ele que não é cafifa, é pipa. Aqui no Rio a gente fala pipa, mas em Niterói, São Gonçalo, o povo fala cafifa, mas é pipa. Mas ele não se tornou um desses. Ele se divertiu, ele cresceu, ele brincou, ele amadureceu, ele viu o caminho bom e o caminho errado e ele escolheu fazer o bem, ser o bem. E vou garantir para vocês, muitos olham para ele até hoje e dizem, o apelido do meu marido é Ninho. Ninho, vem cá, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer cafifa. Meu marido é muito querido, glória a Deus. Ele é muito amado, louvado seja o nome do Senhor. Mas infelizmente muitos dos colegas dele que cresceram com ele hoje não se encontram mais aqui, porque escolheram a vida errada. Mas o meu marido escolheu ser diferente, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Quem você está escolhendo ser? Quem você quer ser? Não importa a idade que você tenha, não interessa. Enquanto há vida, enquanto há fôlego, nós temos que ser aquilo que Deus nos ordenou ser aqui nesta terra. Sal e luz. Para que vidas venham ser alcançadas através das nossas vidas. Aqui está escrito, olha aqui. Fazer de tudo para todos e por todo tipo de meio. Seja que tipo de meios são esses? Sejam com palavras, sejam com atitudes, sejam com gestos, com comportamento, para salvar alguns. Então, vamos fazer bem? Vamos fazer certo? Vamos procurar pedir a Deus
para que nos corrija, nos dê o caráter dele, a mente de Cristo, e que venhamos ser corajosos para enfrentarmos as dificuldades e as mudanças que são necessárias na nossa vida, para que através da nossa vida sejamos espelhos refletores de Cristo, para Cristo e por Cristo, porque a Bíblia diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Agora vamos voltar lá no outro devocional para fazer a oração. Então coloque a mão no seu peito e ore comigo, repita as palavras em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor é fiel e justo em sua promessa de semear e colher. Hoje eu te peço que me ajude a semear o que agrada ao teu coração, a perseverar mesmo quando não vejo frutos imediatos e a confiar no teu tempo perfeito, que o fruto do Espírito seja abundante em minha vida, para que eu possa ser uma bênção para os que me cercam. Renova meu coração, me dê a mente de Cristo e guia meus passos para que eu gere vida, esperança e amor. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Até amanhã, que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto sobre ti. Amém? Amém. Glória a Deus.